por que que Rebelde RBD se tornou um fenômeno tão grande aqui no Brasil, né? Fazendo com que fãs, né, tanto daquela época quanto os fãs aqui que tá conhecendo agora, que tá da nova geração, né, que tá conhecendo o RBD, se tornassem fãs tão apaixonados, né, tão vibrados ali pela banda, também pela novela, né, que foi ali todo o início, né, da banda, onde que surgiu ali a banda, né. Vamos tentar ver mais ou menos alguns pontos que tem a ver com isso daí, beleza? Então vamos lá. Bom, a gente tem que começar falando, né, que Rebelde RBD, pelo menos o que eu me lembro aqui, né, por exemplo, na época que estourou, eu tinha em torno de uns 7 anos de idade, se eu não me engano, em 2006, né. A gente sabe que a novela foi lançada em 2004, né, pela Televisa. Naquela época era muito mais comum a pressão, né, que as crianças e os adolescentes tinham dos pais, principalmente as expectativas, né, que os pais colocavam sobre elas. E principalmente, né, em questão de trabalho, né, a gente sempre ouvia ali, o que você quer ser quando crescer, né, já ali tornando uma coisa precoce, né, uma criança ser um adulto precoce, né, e querendo ou não, as crianças e adolescentes ficavam meio, né, angustiados. Isso acontece até hoje, né, se a gente for ver aí, acontece até hoje esse tipo de coisa. Mas não era uma coisa muito falada, né, igual hoje a gente tem aí conteúdos falando, né, psicólogos, especialistas, né, assim, de comportamento e tudo mais, que falam sobre isso, que dão os alertas, mas antigamente não tinha, era a mídia ali, a televisão, o jornal, as revistas, que, né, falavam o que eles queriam falar e sempre, tipo assim, tinha ali o lado old school, né, da parada, mas a grande mídia sempre era aquela mídia um pouco mais conservadora, um pouco mais voltada pela você tem que ser obediente aos seus pais, faça o que os seus pais estão falando, porque você deve isso a eles, né? E quando Rebelde, né, foi ali transmitida ali, né, pelo SBT, era uma novela que trazia alguns pontos diferentes, né, para a sociedade daquela época, né? Tanto que a abertura de novela fala, né, sou rebelde, né, e sou rebelde quando não sigo os demais, né? Por que não diz ao seu amiguinho imbecil para fechar o focinho dele, porque eu tô vendo as caras. Cuidado, Roberta! Quando você não tá acostumado a ouvir, né, verbalizar que você não precisa ser como todo mundo ali, daquela rodinha, daquele grupinho, ali a galera da sua família, seus parentes, você não precisa ser eles, isso acaba te dando um alívio, né? E isso que aconteceu com a galera ali, né? Via ali os personagens da novela ali, né? Com os seus dramas, né? Com seus conflitos com seus pais. Me ofereci pra colaborar com o colégio. Por que eu não posso? Me diz por quê. Aqui não é um palanque, mamãe. Se você quer chamar a atenção, vai e sobe no pedestal, mas não no meu colégio. Eu não quero te ver aqui, entendeu? Eu não tô pedindo. E eles se identificavam, né? Como eles não tinham noção, né? Principalmente porque naquela época não era comum fazer uma terapia, por exemplo, né? Ter um direcionamento ali, tudo mais, psicológico. Então, quando você via que você podia... tinha uma galera ali da novela, ali famoso ali, né? Aparecendo na TV e falando que você podia ser você mesmo, né? Aquilo trazia um ar assim para aquela garotada assim de sabe, de poder se expressar, de poder ser quem elas eram, né? De poder gostar de uma coisa diferente, né? E isso foi assim um fator que determinou muito, né? Para que um pouco depois a banda, né, RBD, que veio ali da novela, né? Foi criada ali dentro da novela e depois foi para o mundo real, ela acabasse criando um vínculo um pouco mais profundo do que as bandas, né, os artistas que estavam, né, que eram famosos ali só pela música, né, muitos deles eram, estouravam um single, um álbum, beleza, era famoso ali pelos mais velhos, mas que RBD unia, né, a conexão ali, o sentimento, o emocional que pegavam dos personagens da novela Rebelde e que foi ali externalizado para a vida real. Então aquilo pegou demais, né, aquela molecada ali
que tava já no clima ali, já tava ali entrosado ali, e tava gostando muito, né, daquela nova trama, né, daquela nova novela, né, que eram, né, que eles se identificavam muito mais do que qualquer outra novela que estava passando ali, por exemplo, né. Vamos ver ali alguns personagens, né, que passaram por momentos muito complicados, né, com famílias muito conturbadas ali na novela Rebelde. Primeira delas que eu quero falar é a Vicky, né? A Vicky, né, com uma família totalmente desestruturada, né, com uma mãe praticamente narcisista ali, né, que sempre humilhava ela, que não se importava ali com ela, sempre pagava de vítima, né? Seu pai também, né, um cara totalmente desequilibrado, que chegava até bater nela, né, queria usar ela ali, ela fazia tudo ali que podia ali para ajudar, mas eles não estavam nem aí, só pensavam neles e só cobrança ali, humilhação, né. Escuta bem o que eu vou te dizer. Eu gastei meu último centavo para ir te buscar de táxi na escola. Portanto, eu preciso de dinheiro, Vitória. Você vai me dar. Não. Eu preciso de dinheiro. Mas papai, eu não preciso. Vitória, preciso de dinheiro. A gente também vê isso, por exemplo, né, com a Celina, né? A Celina ali, a gente vê que ela tinha aí um pouquinho a mais de peso, né? Era não só ali zoada ali, zombada pelos seus colegas da escola, mas também pela sua mãe, né? Tanto que quando ela ali começa ali a namorar o Miguel, né? A mãe dela ali pega e fica lá, será mesmo? Será? Ah, não sei não, acho que ele fez uma aposta, hein? Eu acho que é zoeira dele, hein? Eu acho que ele tá ali, né? Não é possível que ele vai... Um menino daquele vai querer uma... Sabe? Mamãe, a única coisa que os meus primos fazem é debochar de mim. A única coisa que fazem é debochar de mim, mas é claro que tem que debochar. Enquanto virem você aqui na cozinha, vai ser pior. Você vai se levantar, vai limpar a boca, vai sair pra conversar. Não, mamãe! Eu vou te castigar. Eu vou te castigar. Além da escola, né? Os conflitos da escola, eles também enfrentavam crises ali muito difíceis, né, com a sua própria família, né. Também tem, por exemplo, a Lupita, né, no caso ali ela chega toda insegura na escola ali, toda ali reservada ali, difícil ali, né, para começar a entrar num relacionamento, gostar de um menino, né, e quando ela começou a gostar, a mãe dela, por exemplo, né, não queria aceitar, a mãe dela queria, não te criei para isso, olha as ideias, né, falar, eu não te criei para você ser assim, ou seja, totalmente controle, né, a pessoa, ela não podia, né, ali a menina, ela não podia gostar de quem ela queria gostar, não podia ter suas experiências românticas, né, ser quem ela era, passar pelos momentos que ela queria passar, não, porque a mãe dela basicamente queria colocar uma coleira nela, né. Então isso era uma situação muito complicada. Quando vai parar de viver de fantasias? O seu lugar é aqui. A sua tia encher a sua cabeça de passarinhos não significa que a realidade mude. Você entende? A sua realidade é esta. Né? Também tem, por exemplo, o caso do Giovanni, né? Que entrou ali também. Eu não lembro se ele entrou como bolsista, acho que não. Ele era pago, né? Os pais deles aí conseguiam pagar, né? No caso, o pai dele ali. Mas depois o pai dele ficou, se eu não me engano, ele faliu, né, os negócios dele, e voltou a ser açougueiro, que ele já era ali no passado, né? E o Giovanni tentava se esconder o máximo possível, porque ele tinha tanto medo de não ser aceito ali, as pessoas começarem a zoar ele, deixar ele de lado, né, menosprezar ele, não ser mais aceito no grupo, não ter mais amigos ali da alta classe. Então ele fingia, né, ser rico ainda, né? E era difícil, às vezes ele até ali humilhava, né, seus pais ali, não queria eles por perto, não tinha muita vergonha. O que estão fazendo aqui? Eu disse 1000 vezes para não virem me visitar aqui. Bom, filho, nós tínhamos combinado sim, mas sua mãe tinha vontade de fazer uma surpresa. Mas você sabe que eu não suporto as surpresas, principalmente de você. Ai, calma, meu filhinho, não vamos brigar. Olha, vamos correndo pra casa, vai adorar as comidas gostosas que eu preparei. Rebelde mostrava muito as questões de insegurança, né? As questões que não era só daquela época, né? A gente vê isso até hoje, né? Mães, pais que usam os filhos só para fins próprios, né? Às vezes muitos deles falam, eu se importo com você, isso é pro seu bem. Não, é simplesmente para o benefício próprio deles, né? E isso é uma coisa horrível, né? Ver um filho como um objeto, uma ferramenta
para ter as coisas que você, no caso os pais, né, queriam ter ou não conseguiam ter e jogavam pro filho fazer, né? E o filho não tinha obrigação, ainda mais ele sendo menores de idade, né? Meu Deus do céu, como assim? Então a novela mostrava pontos, né, que a molecada ali, né, a garotada da época olhava e falava: caramba, eu passo por isso também, caramba, ele não tá conseguindo poder ser o que ele é, né? Tanto que hoje em dia, né, muitas pessoas ali, né, meninos e meninas que daquela época que se tornaram adultos, né, puderam ali mostrar a liberdade, por exemplo, da sua orientação sexual, né, do seu estilo, né, até mesmo, né, de RBD, né, quantos adultos escondem que gostam, né, da banda ou da novela porque tem medo de achar que aquilo é uma coisa de criança. Não, isso aí é coisa de criança, né? A gente ouvia muito também, isso daí logo logo ele esquece, daí logo logo vai passar, essa coisinha de como se para ser um adulto mesmo na cabeça deles, né, lá das antigas, tinha que ser aquele cara que lê um jornal, fica por dentro das notícias, das coisas do mundo o tempo todo, fala de coisa séria, de política, toma cervejinha no final do dia, é uma pessoa séria que não pode gostar de um seriado, de uma novela, de um desenho. Tanto que, por exemplo, até hoje as pessoas são fascinadas, né, tanto por Rebelde quanto por RBD, porque eles expõem, né? Eles transmitem essa vibe, né? Essas ideias, né? De você poder sempre ser você, sempre correr atrás dos seus sonhos. Por exemplo, uma das músicas que falam uma coisa muito interessante, que isso aparentemente parece ser só uma questão de casal, mas isso pode ser para qualquer área da vida, né? Por exemplo, Santa No Soy. Essa música, se você olhar bem alguns trechos dela, além da questão romântica, né, ela também fala sobre aceitação, né, da pessoa ali, no caso ali estava se tratando de um casal ali e tudo mais, de aceitar a pessoa do jeito que ela é, né, e não quando você entra, por exemplo, num relacionamento ou para qualquer coisa, né, um amigo, um parente, qualquer pessoa, você querer gostar da pessoa só se a pessoa fizer ou ser aquilo que você quer que ela seja, né? Não, ela tem que ser assim, ela tem que ser assim, ela tem que ser assim, porque senão não tá certo, porque senão eu não aceito se ela for diferente de mim, ela tem que ser exatamente igual a mim, né? E Santa No Soy fala muito disso, né? E assim, é basicamente também ali falando, olha, eu sou desse jeito, se você gostar bem, se não, eu não vou deixar de ser quem eu sou, né? Você não tem o direito de me controlar, de ditar o que eu devo ser, do que eu devo gostar, do jeito que eu tenho que me comportar, do jeito que eu tenho que falar, só porque você acha que tal coisa é certo ou tal coisa é errado, né? Então, assim, é uma coisa que pode parecer, né, muitas das vezes subjetivo na letra da música, mas que falam coisas que, né, até hoje, né, muitas pessoas enfrentam. E muitas pessoas não sabem lidar com isso, né? Muitas pessoas só aceitam o que os outros falam, né? Por conta de muitas das vezes do medo, né? Da repressão ali, né? E por exemplo, na letra aqui de Santa No Soy, deixa isso muito claro, né? Outra música também do RBD que fala ali, né? Sobre questões de libertação, né? De autenticidade, de empatia, por exemplo, é Celestial. Pode parecer que não, né? Mas a letra de Celestial, ela é muito profunda, né? Porque ali fala que, por exemplo, a pessoa tá tentando, né? Sempre colocar a outra para baixo, sempre machucar, sempre tentar ali menosprezar a pessoa, mas que você não pode deixar com que isso faça você ficar ali paralisado, né, travado, que sua vida vai acabar por conta disso, né, aquela coisa tóxica, né, de você sempre ficar acuado, e não deixar isso te atrapalhar, né, você tem que seguir em frente. Por exemplo, se alguma pessoa, né, ser tóxica desse jeito e tentar te controlar, fazer você
sempre colocar aquelas regrinhas, né, por exemplo, num relacionamento ou no âmbito familiar. Você tem que ser desse jeito. Você igual no caso ali da Lupita, né, eu te criei pra ser assim, por que você não tá sendo assim? Claramente que a gente sabe que tem pessoas que são de tais formas muito por traumas, por questões psicológicas mal resolvidas no caso. Mas Celestial, né, traz uma vibe assim mais de leveza, da pessoa se libertar, da pessoa mostrar ali que o amor não é uma coisa que limita você, que te prende, que te sufoca, né? Uma coisa que te deixa você ser quem você é, fazer o que você gosta, né? Claro que algumas das vezes a gente dá um toque pra pessoa a respeito de alguma atitude, alguma coisinha, mas não ao ponto de você, sei lá, agredir fisicamente, verbalmente, psicologicamente aquela pessoa, humilhar, esculachar, ficar só falando pontos negativos daquela pessoa, né? Aí fica complicado também, né? E eu gosto muito, né, da letra, não tanto da letra quanto da vibe de Celestial, porque ela fala muito isso, né? Ela traz essa sensação, né? Então, uma música muito da hora que se você olhar bem, vai além, né, de musicazinha de adolescente, né? Porque muitas pessoas falam que RBD é só música de adolescente, mas dá uma olhada aí e vê algumas coisas aí subjetivas na letra que você vai ver que tem coisas muito profundas e muito interessantes que a gente pode se atentar até hoje. Bom, a última música aqui que eu vou falar pra vocês, né, que eu acho muito interessante também a letra, muito impactante, assim, muito forte, né, é Me Cansé. Você já escutou Me Cansé? Pô, ali tá falando que a pessoa, ela tá desencorajando a outra a seguir o que o coração dela tá falando. Mas isso é muito poético, isso aí é muito não. Ou seja, quando você fala isso, basicamente você tá falando pra pessoa, olha, você não vai conseguir nada que você quer, você tem que seguir o padrão da sociedade, você tem que fazer aquilo que te falaram pra fazer, porque é a única forma de dar certo as coisas pra sua vida. Ou seja, a pessoa não pode ter escolhas na vida dela de querer uma coisa diferente, fazer um trabalho diferente, seguir um rumo diferente dos pais, seguir um rumo diferente do que às vezes aqueles que se dizem colegas dela tá falando para ela fazer. Mas e o que tá dentro dela? O que ressoa com ela? Com o ser dela, com a existência dela? O que faz ela levantar e ter vontade de fazer ali sem reclamar, numa boa, tranquilo, né? Que dá vontade de viver mesmo, né? E tem muitas pessoas, né, que infelizmente fazem isso por não entender, né? Por às vezes não ter a autoconfiança de si próprio, acaba fazendo com que o outro, né, não siga, né, o que quer. Por exemplo, eu tenho o meu caso pessoal, né, eu não estaria fazendo aqui vídeos para vocês, né, tanto dos aí covers que eu tô fazendo, quanto esse vídeo agora, se eu não batesse o pé e falasse, eu vou fazer isso, não importa se os outros estão falando que vai dar errado, que não vai dar nada, que não importa, né, eu acredito em mim, eu acredito que eu consigo fazer, que eu consigo chegar, né? E Me Cansei é uma música muito da hora, mano, porque ela fala basicamente isso, né? Tem outras coisas também na letra, né? Mas esse trecho em específico fala isso, né? Em específicos trechos das músicas do RBD, tem partes ali que não só servem para relacionamento romântico, né? Serve para um leque de opções de coisas da vida mesmo em diferentes áreas, né? Eu acho isso incrível, né, do RBD, que as letras das músicas do RBD, ela consegue fazer a gente, né, se soltar, ficar mais leve, né, tem, né, músicas mais tristes, tem músicas mais alto astral, tem de tudo basicamente, né, tem muita coisa, né, por exemplo, Money Money e tudo mais, mas por exemplo também tem No Pares, né, que fala, né, de você ir atrás dos seus sonhos, né, porque é muito importante você ir atrás daquilo que você realmente quer, daquilo que você sonha, né? Pode parecer, igual eu falei anteriormente, muito, é poético, é só pra letra da música, mas não, mano, é pra vida, né? Você confiar em você, né? Mas não vai dar certo. Você já tentou, né? Já colocou a cara a tapa? Eu sonho em fazer vídeo, eu sonho em fazer tal coisa. Você tentou? Você tá dando o primeiro passo pra isso, né?
Mas meu pai falou, meu pai fica... Não importa, seu pai ou sua mãe falou, você não tá te colocando confiança, vai, mano, vai. E não importa, né? Só você tentando pra você saber realmente se vai dar certo ou não. E persiste, se reinventa, faça, estuda, vai atrás. Bom, e além das músicas ali que a galera escutava ali, tanto nas rádios, né, na novela que passava ali, ou nos CDs, né, quem tinha oportunidade de comprar os CDs na época. Além disso, né, tinha também a questão dos shows, né, que era o envolvimento direto, né, do grupo, né, que basicamente na época as pessoas meio que confundia e misturava ali as pessoas reais, né, por exemplo, a Anaí com a Mia, o Ponte com o Miguel, né, por exemplo. Mas além das músicas em si, tinha também o envolvimento, né, que o grupo tinha com a galera. Não era um grupo que só ia lá, fazia uma apresentação técnica, uma apresentação bonita, vocalmente falando, ali, pá, dava ali, fazia ali os seus controles vocais e tudo técnico, tudo maravilhoso. Não era só isso, né, não era uma coisa só comercial. Eles tinham, né, um carinho maior, um afeto maior pelos seus fãs, né? Hoje eu quero dizer uma coisa, São Paulo! Eu te amo, Brasil! Por exemplo, quando eles vieram pro Brasil, né, eles tiveram trabalho de estudar um pouquinho português para fazer as versões de alguns álbuns em português, né, por mais que não tenha ficado assim grande coisa, mas só do esforço deles de ver que a galera aqui do Brasil tava ali pirada neles, eles falaram, bom, vamos fazer um esforcinho a mais e entregar uma coisa que pode ser que eles gostem, né? E eles vinham com roupa do Brasil, como a gente já sabe, né? Sempre falava que amava o Brasil, na medida do possível eles estavam ali abraçando os fãs, dando autógrafos, né? O básico, né? De um artista, por exemplo. Mas também o clima, a energia, né, eletrizante que eles tinham com a galera no show, né, o envolvimento de palco deles, né, era algo fora do comum, né, fora do comum, além de muitas outras coisas, né, que eles faziam e tudo mais, em entrevistas, né, em programas aqui do Brasil também, fazia a galera se sentir mais acolhida, né, porque o brasileiro, convenhamos que é um povo que gosta de se sentir abraçado, né? Talvez por algumas questões familiares, né? Por exemplo, imagina, a Vicky seria, né? A Vicky, a Celina, o Giovanni, a Lupita seria um brasileiro, né? Por exemplo, todo ali com famílias conturbadas, e aí a pessoa fica insegura, carente, precisando de carinho, de atenção, e nananã. E então você imagina, né? A identificação tanto com os personagens da novela quanto com o carinho, né, e a simpatia, né, o afeto que a banda, né, o grupo RBD tinha com seus fãs. Então aquilo virou uma coisa assim, sabe, muito forte, né? Então tanto que não ficou só lá no passado, não foi uma coisa passageira que ficou só lá no passado. Veio até hoje, né? Muitos, assim, às vezes pararam, né, por um tempo ali, porque tava crescendo, se desenvolvendo, pararam um pouco de escutar ali o RBD e tal, mas depois voltou, né? Na hora que viu, na hora que lembrou, às vezes vendo um vídeo no YouTube, alguma coisa, aquilo despertou algo nele e voltou, né? E se você gostou desse vídeo, mano, ou mana, não esquece aí, né, de se inscrever no canal, deixa seu curtir, né? Comenta aqui também aquelas paradas que eu falei, né, comentei anteriormente. E se possível também, compartilhe esse vídeo para um amigo ou uma amiga que também gostava ali de Rebelde, RBD, e às vezes parou de acompanhar, né, por um tempo, às vezes, não sei, né, talvez acha que é coisa de criança, né, e a gente sabe que não é, né, Rebelde, RBD vai muito mais além do que músicas de adolescentes, né, vai muito mais além disso, coisas muito profundas. E se puder, né, colabora aí, dá sempre aquele gostei, beleza? E eu vou tentar trazer novos vídeos aí futuramente, né? Falando, por exemplo, sobre a questão, né, do que o RBD tá passando aí, né? O comportamento dos integrantes, né? As tretinhas que eles estão tendo, né? Que eu vejo que muitos fãs ficam meio incomodados com isso, né? Futuramente eu vou tentar trazer esse vídeo aí pra vocês, falando o que eu acho sobre isso, beleza? Então é isso, galera.
Valeu, falou seus rebeldes!